Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um pós-jogo da Liverpool Brasil News. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e comente a sua opinião sobre o jogo de hoje, beleza? Também pedimos desculpas pela ausência nos últimos jogos do Liverpool. Infelizmente tivemos problemas técnicos em nossos computadores e não conseguimos gravar, mas tudo já está recuperado e estamos de volta para falar sobre o maior da Inglaterra. Liverpool empata com o Manchester City e fica na terceira colocação da Premier League na volta da data FIFA. Neste sábado, os Reds visitaram os Citizens no Etihad Stadium pela 13ª rodada da Liga Inglesa. Os comandados de Pep Guardiola saíram na frente do placar. Gol de Haaland aos 27 minutos, mas Arnold aos 80 igualou o marcador na segunda etapa. Com o empate, o Liverpool está na terceira posição da Premier League com 28 pontos, atrás do Manchester City, que fica na segunda posição com 29, e do líder Arsenal, que venceu o Brentford e alcançou os 30 pontos. Os donos da casa iniciaram a partida pressionando, mas a primeira grande chance surgiu de uma arrancada de Matip. O camaronês deixou a bola para Salah, que cruzou, e Nunes cabeceou para a defesa de Ederson. Aos 27, Alisson saiu errado com os pés, Ake carregou a bola, encontrou Haaland e o norueguês abriu o placar. Antes do intervalo, ainda deu tempo de Alisson evitar o segundo em boa finalização de Foden bem no cantinho. Na volta para a etapa final, o Liverpool ensaiou uma pressão, mas em contra-ataque, Doku driblou McAllister, deixou para Álvares e finalizou para cima da meta. O Liverpool respondeu com Darwin Núñez. O camisa 9 bateu e Ederson espalmou para fora. Momentos depois, Alisson evitou o que seria o segundo gol de Haaland, e na sequência, Salah encontrou Arnold na entrada da área, ele bateu cruzado e empatou o placar. Depois do empate, o City pressionou, mas não conseguiu o gol da vitória no famoso abafo. Resultado de igualdade e um ponto para cada. A partida foi muito disputada, as duas equipes, principalmente nos primeiros minutos, ficaram se estudando bastante. Então teve essa questão do respeito que sempre existe entre Pep Guardiola e Jürgen Klopp. São dois dos maiores treinadores da história e dois dos maiores treinadores de sua época. Então esse duelo é muito marcante para um lado e também para o outro. Tanto que eles se elogiam sempre que falam um sobre o outro e tem esse respeito dentro e fora de campo entre a dupla de treinadores. Mas partindo um pouco sobre a questão do início do jogo, foi realmente muito estudado, as equipes estavam arriscando pouco, mas o Manchester City conseguiu tomar as rédeas da partida. Claro, estavam jogando em casa, tem um conjunto maior, uma equipe mais pronta. Eles são os atuais campeões da Tríplice Coroa, conseguiram vencer a inédita Champions League e ainda tem um elenco mais forte, mais qualificado, com novas peças do que era na temporada passada, apesar de contarem com alguns jogadores lesionados. Mas a gente percebeu que realmente existe uma grande diferença nos níveis e estágios que ambas as equipes estão. Enquanto o Klopp está reformulando um meio-campo, reformulando uma maneira de jogar e tentando levar o Liverpool de volta para aquele caminho de sucesso, o Guardiola está mantendo esse padrão que já vem sendo muito bem explorado por ele nos últimos anos. Obviamente ele mudou muitas coisas da maneira como ele pensava o jogo, não as principais características, mas como fazê-las se adequarem ao que ele pensa de jogo. Então, a maneira como ele vem atacando seus adversários, como ele utiliza o zagueiro como meio-campo, enfim, é algo que é bem elogiável da parte dele. E no jogo de hoje a gente percebeu muito essa diferença, principalmente sobre a questão da posse de bola e do volume de jogo do City. Por outro lado, eles não conseguiram transformar esse volume, essa quantidade de passes trocados, os próprios dribles do ponta belga, eles não surtiram efeito em relação a criações de jogada. Eles terminaram a partida com apenas duas grandes chances criadas, enquanto o Liverpool teve uma que foi a do gol. Se a gente tirar como base a questão que o City ficou com mais tempo de bola, principalmente no ataque adversário, a gente percebe que eles não foram tão competentes assim na questão de criação de jogadas perigosas. E isso se deve muito pelo esquema tático armado pelo Klopp, também pelas orientações que ele possivelmente deu para a sua equipe e de como ele se preparou para esse jogo. Klopp falou que, infelizmente, por conta da data FIFA, teve apenas uma sessão de treinamento
mas alguns mecanismos que a gente observou no jogo deu para perceber o que ele realmente queria dessa partida. O ponta Doku belga, eu sei que vocês vão fazer piada, mas enfim, ele é um ponta muito habilidoso que tem o drible como a sua principal característica, tanto que já foi cobiçado pelo Liverpool, como bem lembrou o Mário Marra na transmissão. Ele chegou a visitar o CT do Liverpool, chegou a visitar Anfield, mas infelizmente ele não chegou a ser contratado pelo Liverpool por escolha própria dele. Então essa questão de conhecer bem o jogador já era algo que a gente sabia o que poderia acontecer. E todo mundo sabe que ele tem esse drible que é algo muito insinuante. Ele deu amostras nas outras temporadas atuando pelo clube francês. Além disso, ele também demonstrou isso na Copa de 2022. Ele fez muitas jogadas que eram insinuantes e chamaram a atenção de muitas pessoas. E nesse início do City ele tem se caracterizado por isso, por esses dribles e assistências que vem bagunçando as defesas adversárias. A solução para o Klopp para parar um pouco essa questão da criação de jogadas com ele foi deixá-lo driblar. Mas pouco pensa que isso, como eu posso dizer, desculpe, mas isso foi uma atitude muito bem pensada para quem diz que é um erro deixar o melhor driblador do adversário prosseguir com seus dribles. Existe uma coisa que a gente costuma dizer como indução do adversário, ou você induzir o adversário a fazer aquilo que você quer. Sabendo que o Doku tem um drible bom e provavelmente iria ganhar a jogada de Arnold, de Matip ou qualquer outro que quisesse marcá-lo, o Klopp deixou ele driblar, praticamente dificultou e atrasou o drible dele para que as jogadas insinuantes não fossem criadas jogadas de gol. Então, basicamente, os dribles aconteciam, mas ele não tinha opção para dar um passe, porque todos os jogadores que poderiam receber a bola estavam marcados, ou ele driblava sem muito ângulo para finalizar. Então, esse foi um ponto que me chamou bastante atenção sobre o jogo de hoje, principalmente sobre o jogador que mais se destacou na partida com essa questão de drible. Foram 15 dribles que ele conseguiu completar, mas apenas um que ele driblou e criou finalização, que foi aquela do Álvares um pouco antes do gol de empate do Liverpool, que a bola acabou passando por cima do gol de Alisson. Então realmente foi algo muito inteligente a maneira como a equipe se portou. Era óbvio que ele ia ganhar os duelos individuais, porque é a principal característica dele, e a maneira como parar o principal driblador adversário foi simplesmente não parar, apenas dificultar o que ele poderia fazer depois desse drible, e deu muito certo. Uma outra questão tática que me chamou muita atenção, que o próprio Arnold comentou durante o pós-jogo, foi o fato dele não conseguir jogar na saída de bola. O Guardiola encostou o Bernardo Silva numa marcação individual para cima dele e ele não conseguia jogar. Tanto que o Liverpool errou muitos passes na saída de jogo porque não tinha o seu escape com o Arnold pelo centro, muito menos com o McAllister, que estava sendo muito bem vigiado pelo Álvares, e em outros momentos o próprio Rodri saltava na pressão para não deixar o McAllister receber a bola. Além disso tudo, tem a questão física, que a gente sabe que o McAllister fez 2 partidas como titular pela seleção argentina do outro lado do continente, aqui na América do Sul, e voltou para jogar na Premier League logo no primeiro horário da rodada, e isso afeta bastante o jogador. Esses dois foram 2 pontos que eu até citei na página como um jogo de xadrez entre os dois treinadores, que acabaram chamando muito a minha atenção. Então, existiram outras alternativas, outras questões táticas que também foram marcadas nesse jogo, mas a princípio foram essas 2 que me despertaram mais interesse de aprofundar e citar aqui para vocês. Eu gostei muito da questão do comportamento do Liverpool de não desistir, como vem sendo a marca dessa equipe. A gente sai atrás do placar muitas vezes e consegue viradas, consegue empates, e isso é uma coisa que sempre esteve presente no espírito do clube. E essa nova equipe, o Liverpool 2.0, como o Klopp vem chamando, está fazendo jus a isso. Então esse é um espírito que realmente eu gostei bastante. Por outro lado, os pontos negativos foram muito visíveis para todo mundo. Jones fez uma partida muito abaixo do esperado. Eu acredito que o próprio Gravenberch não estava com condições de jogar mais minutos, senão ele seria o titular. Eu não entendi muito a escolha do Klopp entre Jones e Elliott, porque o Elliott ele já vinha com uma questão física melhor que o Jones.
mas ele também tinha essa sequência da seleção que poderia ter desgastado, mas ele estava com um ritmo de jogo e atuando mais vezes que o Jones. São características diferentes, além do lado que ambos jogam, mas pelo menos eu acredito que seria o ideal ter iniciado com o Elliott do que com o Jones, que sentiu muito o jogo. Mas quem sou eu para criticar o Klopp, né? Apenas citando um ponto de vista. Enfim, partindo mais pela questão do ataque, que não funcionou, foi um jogo muito abaixo do nosso trio de ataque titular. Tanto Salah como Jota e Núñez não conseguiram desempenhar boas tramas ofensivas. Os três estavam muito bem marcados e parecia que estavam sem confiança de arriscar ou com medo de perder a bola e gerar um contra-ataque para o Manchester City. Isso também condicionou bastante a partida do nosso ataque. Szoboszlai não conseguiu ser insinuante para criar jogadas, teve até alguns passes bons dele, mas aos poucos ele foi se perdendo e sumindo no jogo. O próprio McAllister teve muita dificuldade, o Arnold, que centraliza para ajudar, não conseguiu atuar por conta dessa questão mesmo do Bernardo Silva, como dissemos, mas realmente quando o Liverpool passava para o terço final, ele era a presença carimbada para criar as jogadas, ou pelo menos finalizar, como foi o lance do gol, e isso foi muito importante. Por outro lado, o Tsimikas pouco atacou, mas ele fez um jogo muito seguro na defesa. Acredito que o Foden acabou atrasando um pouco o lado dele na questão ofensiva. Ele precisou segurar um pouco essas ultrapassagens para que o Foden não explorasse as costas dele. Então, uma coisa acaba influenciando na outra, e por isso que ele não foi tanto pro ataque assim. O Matip, ele fez um jogo bom. Muitas pessoas até disseram que não, mas particularmente na minha análise eu gostei do jogo dele. Errou alguns passes que não deveria ter errado, mas acabou não influenciando tanto no resultado. O Van Dijk fez mais um jogo seguro, eu gostei da atuação do capitão. E tanto falando um pouco mais sobre o Matip, a nossa principal chance antes do gol foi criada de uma arrancada dele, como já é característica. Então, dentro desses jogos que a gente tem poucas chances, o Matip ele é muito importante nessas arrancadas e conduções de bola que ele dá. Partindo um pouco agora para as notas, indo para as análises individuais de cada jogador, começando sempre pelo goleiro. Nesse caso foi o Alisson, o titular. Foi um jogo muito abaixo do brasileiro, principalmente com a bola nos pés. A gente sabe que ele não é um goleiro caracterizado por isso, ele não tem um controle de bola muito bom, apesar de ter evoluído bastante nos últimos anos. Mas o gol do City, na verdade, saiu depois de um erro de reposição dele. Claro, teve um escorregão, mas o Alisson estava bem seguro com esses lançamentos, utilizando o pé. Então, o lance do gol ele poderia ter ido melhor no chute do Haaland, mas acredito que a velocidade com que o lance aconteceu acabou atrapalhando ele na questão do posicionamento, e ele não conseguiu espalmar um pouco mais forte. Se tivesse melhor colocado, possivelmente poderia ter evitado o gol. A minha nota para o Alisson é 6. Fez uma defesa muito importante, duas na verdade, a do Foden e a do gol do Haaland, que seria o segundo gol, e na sequência veio o gol do Liverpool. Então ele foi bem decisivo, mas eu acredito que essas falhas com o pé, principalmente no primeiro gol, condicionou muito a partida do Liverpool. Uma nota 6 para ele. Arnold, defensivamente, ele foi muito explorado pelo Doku devido a essa questão dos confrontos individuais, mas como eu já havia explanado um pouco na análise geral da partida, eu acredito muito que isso tenha sido algo já planejado pelo Klopp. Claro que ele não vai falar, toma drible, mas induzir o jogador a driblar e ir para um canto do campo que esteja protegido. Foi realmente isso que aconteceu. Por outro lado, o Arnold fez um gol muito bonito e muito importante para que a gente conseguisse esse empate. Eu gostei muito da maneira como ele se portou no jogo. Essa finalização dele cruzada foi algo que a gente já acompanhou muitas vezes do Arnold dentro do próprio Liverpool e também na seleção inglesa, por que não? Então foi muito legal vê-lo marcando, ele que está de chuteira nova, com uma chuteira da Adidas muito bonita, e além disso ele ajudou bastante na questão defensiva de duelos de desarme. Ele foi driblado bastante pelo Doku, mas mesmo assim ainda conseguiu ajudar com 3 desarmes, 2 interceptações e 2 cortes. Minha nota para o Arnold, além do gol, claro, a minha nota para o Arnold é 7,5. Partindo para o zagueiro, o Matip fez um jogo ok na minha visão, não comprometeu,
e ainda foi importante alguns chutes bloqueados. Foram 4 chutes bloqueados, além de 5 cortes. E aquela jogada criada no começo da partida que quase o Darwin Núñez abriu o placar. A minha nota para o matchup é 7. O Van Dijk, ele não foi tão exigido, mas quando exigido ele foi muito seguro, como vem sendo a temporada dele. Eu gostei da postura dele como capitão. Foi mais um jogo bem seguro dele e vai mostrando que ele voltou àquele nível Van Dijk que a gente conhece. Nota 7 para o nosso capitão. Partindo para a lateral esquerda, Tsimikas fez um jogo ok, bem seguro, como havia dito. Eu não vejo que ele comprometeu defensivamente. O City também não explorou muito aquele lado com o Foden. Isso talvez tenha condicionado e ajudado o Tsimikas a não comprometer tanto. Mas é um jogo importante para ele ter uma confiança, já que ele será o titular do Liverpool neste mês de dezembro, até o Robertson voltar. E nós sabemos o quanto dezembro é decisivo na Premier League por conta dessa sequência grande de jogos. E então é importante que ele esteja confiante e jogando bem para que possa auxiliar a equipe. A minha nota para o Tsimikas é 7. Partindo para o meio campo, começando pelo Szoboszlai. Eu não gostei muito da atuação do húngaro, não acho que ele não foi tão mal e também não foi bem. Foi uma atuação bem mediana dele que do segundo tempo para lá ele não conseguiu marcar presença nas opções ofensivas da equipe, muito menos no aspecto defensivo. A minha nota para ele é uma 6,5. Alexis McAllister fez um jogo muito ruim, eu não gostei da atuação dele, apesar de algumas vezes ele ser pressionado devido a essa questão do Álvares não deixá-lo jogar, não deixá-lo marcar, mas ele não conseguiu ditar o ritmo do jogo. Quando o Liverpool tinha a bola, ele não foi tão incisivo nos passes, na distribuição de jogo, apesar de ter iniciado a jogada do gol, praticamente ele que deu o primeiro passe. Eu vejo que a atuação dele foi bem abaixo, uma nota 6,5 para ele também é justo. Pelo menos agora partindo para o Curtis Jones, pelo menos na minha visão e de praticamente quase todos os torcedores que eu vi, o Jones foi o pior em campo. Eu não gostei do jogo dele, ele pecou bastante nas decisões, principalmente de prender a bola, muitos passos para trás quando ele tinha a oportunidade de tocar para frente. Eu acho que ele estava muito inseguro e sem ritmo de jogo, e isso ficou um pouco evidente nas tomadas de decisões. Uma nota 6 para ele é justa. Partindo para o ataque, Salah estava muito bem cercado pelo Ake e também pelo Akanji. Ele não teve tantas oportunidades ofensivas, mas quando pegou na bola conseguiu criar algumas chances e dar perigo para os Citizens. Eu vejo que a assistência dele foi muito boa para o Arnold. Ele conseguiu encontrar um passe de um jogador que estava meio que afastado dele. Ele recuperou um passe do Luiz Dias que era para o Gakpo, mas acabou vazando a bola e o Salah conseguiu recuperar e construir uma jogada de gol. E mais uma vez o Salah sendo um importante e decisivo em participações de gol para o Liverpool. Mais uma assistência para ele, uma nota 7 é bem justa. Darwin Núñez correu, brigou até com o Guardiola, não teve tantas oportunidades de gol. Vejo que o jogo dele foi bem abaixo. Acredito eu que tanto ele como o McAllister sentem muito essa questão da viagem da América do Sul para a Europa depois de 2 jogos praticamente inteiros que ambos fizeram. Então é realmente algo a se pensar nas próximas datas FIFA, de que caso o Liverpool jogue novamente nessa partida de sábado pela manhã aqui no Brasil, se esses jogadores sul-americanos devem ser titulares. O próprio Dias começou no banco, embora o McAllister e o Núñez entraram como titular e acabaram sofrendo muito nessa questão física. E vejo que o Núñez ele também estava meio ansioso na tomada de decisão e na invasão da última linha, porque ele ficou muitas vezes impedido. Se ele tivesse um pouco mais de calma e escolhesse o momento certo para correr, ele conseguiria criar boas oportunidades com a sua movimentação, como a gente já sabe que é característico esse facão nas costas da defesa. É um jogo bem abaixo do Núñez, mas também não teve tantas chances assim para que ele pudesse criar oportunidades de gol. A minha nota para ele é 6,5. Jota acabou sendo substituído com uma lesão na coxa, assim como o Alisson, é importante dizer. O Alisson acabou sentindo no final do jogo e foi substituído. Klopp disse que ambos farão exames, pelo menos no que pareceu pela transmissão, a lesão do Alisson não parece ter sido grave. Ele até continuou na partida, mas o Jota não conseguiu.
ele precisou ser substituído. E aí ele foi trocado pelo Luiz Dias aos 54 minutos e também entrou o Gravenberch no lugar do Jones nesse mesmo período. Então a minha avaliação do Jota, ela é bem, como eu posso dizer, bem difícil até de citar, porque ele pouco apareceu no jogo, teve poucas oportunidades com a bola. O jogo ficou muito concentrado pelo lado esquerdo e do lado esquerdo do ataque do City e o lado direito da nossa defesa. E então o Jota ele não teve muito o que fazer, tanto atacando como defendendo, ele não teve muito a bola, foram apenas alguns toques que ele teve como oportunidade. Ele tocou na bola, somente para confirmar o número, 12 vezes. Teve apenas 12 ações com a bola durante todo o período do jogo, então realmente não tem muito o que dizer sobre a atuação dele, uma nota 6,5 é bem justa. Agora indo para os reservas, como havia adiantado, aos 54 minutos entraram Luiz Dias e Ryan Gravenberch. Gravenberch no lugar do Jones e Dias no lugar do Jota. O neerlandês nesse caso, ele não teve muito o que fazer na questão defensiva, porque foi um momento que o Liverpool se expôs muito na parte ofensiva e estava jogando praticamente com todo mundo no ataque para conseguir esse empate. E aí ele pecava muito na questão da recomposição, porque ele criava a jogada e já tinha que voltar, e também estava voltando de lesão sem o ritmo ideal de jogo. Em alguns momentos ele deixou os jogadores do City livre, mas tem toda essa questão do aspecto do jogo e da maneira como ele está retornando de um período de lesão. Ele tomou uma pancada no joelho e voltou a jogar agora, mas a gente sabe que qualquer coisinha no alto nível acaba influenciando no rendimento e condição física do jogador. Ele pouco teve participação durante esse período que ficou em campo, uma nota 6,5 para ele é justo. Dias também não teve muito o que fazer. O jogo, mais uma vez dizendo, estava condicionado pelo lado direito do ataque do Liverpool e esquerdo do ataque do City, então quem atuava pelo outro lado pouco teve oportunidades. Uma nota 6,5 para o Jota é bem justa. Aos 73, Cody Gakpo entrou no lugar do Szoboszlai. Gakpo entrou mais uma vez pelo meio campo, fez um jogo ok, tentou participar, mas outra vez ele teve aquele problema de prender muito a bola. É algo que a gente já vem falando muitas vezes, que o Gakpo ele peca nessa questão quando ele joga pelo meio campo, que ele é um atleta que segura muito a bola, ele tem que ter esse controle da bola, e isso acaba atrapalhando porque ele perdendo a bola no meio campo, ele dá contra-ataque para os adversários. E foi de um lance como esse que surgiu a oportunidade do segundo gol do City, e posteriormente seria o gol do Liverpool de empate. Então, quando atuar pelo meio campo, ele precisa ser um pouco mais atento nessa questão, soltar a bola um pouco mais rápido. Uma nota 6,5 para ele também é justo. Aos 85 entraram Harvey Elliott e o Wataru Endo nos lugares de Nunes. O Elliott entrou no lugar do Nunes e o Wataru entrou no lugar do McAllister. Pouco pegaram na bola. O Wataru fez uma falta lá para parar um contra-ataque, que foi algo que realmente é um exemplo do que ele é como jogador. É esse cara que vai destruir jogada, não importa quem esteja na frente. Eu acho que se tiver a mãe dele armando um contra-ataque, ele vai dar um carrinho e tomar um amarelo. E foi realmente isso que aconteceu. Foi importante, porque evitou um lance de perigo, mas pouco fizeram no jogo também, tanto ele como o Elliott merece a minha nota 6,5, que eu estou dando como padrão para quem não teve muitas oportunidades. Enfim, foi esse o resumo geral do que foi o jogo hoje. Gostei da postura da equipe, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo o time estava bem apático e sentindo muito a questão do tamanho do jogo, mas no segundo tempo conseguimos se recuperar e principalmente pontuar contra o Manchester City, que ficou 23 jogos seguidos ganhando pela Premier League em casa. Então a última vez que o City tinha perdido pontos na Premier League foi em setembro do ano passado, quando empatou com o Everton. E agora outra equipe de Liverpool consegue tirar pontos deles depois de mais de um ano. Então realmente é uma estatística muito relevante, ainda mais para uma equipe que está em reconstrução. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Siga a Liverpool Brasil News em todas as redes sociais. Agora nós também estamos no Twitter, então pesquise lá LFC Brasil News. A gente tomou um bloqueio, não faço ideia do motivo, mas acredito que na próxima semana estaremos de volta. Mas seguimos sempre no Facebook e Instagram, então siga as nossas redes sociais para acompanhar
as notícias diárias referente ao Liverpool e toda essa questão da produção de conteúdo independente que nós fazemos. Não se esqueçam de deixar o like, um comentário e compartilhar com todos os seus amigos. Aqui na Liverpool Brasil News, vocês nunca caminharão sozinhos.